Na aula de hoje, respondendo a dúvida de nossos inscritos, estarei respondendo a dúvida do nosso amigo Paulo, onde ele me pede para que eu possa criar uma macro que possa acumular as pesquisas. Eu estarei ensinando como pesquisar em uma planilha e retornar para outra planilha, sempre acumulando as pesquisas anteriores. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos entender o funcionamento do arquivo. Observe que eu tenho uma plan onde eu vou estar exibindo as minhas consultas. E eu tenho uma planilha onde eu vou estar fazendo as consultas. Então toda vez que eu encontrar algo nessa planilha, eu vou estar retornando para esta outra. Observe que eu vou estar digitando, por exemplo, o Jorge. Ao clicar em pesquisar, observe que ele encontrou o Jorge e retornou para essa planilha. Se eu for nessa base de dados, vamos, por exemplo, consultar agora pelo Santiago. Então, se eu digitar aqui Santiago e clicar em pesquisar, observe que ele encontrou e acumula essa pesquisa com a pesquisa anterior. Então, essa foi a dúvida deixada pelo nosso apoiador, o Paulo. É isso que eu vou estar lhe ensinando, como fazer uma pesquisa em uma outra planilha e retornar para uma planilha sempre acumulando com a pesquisa anterior. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou lhe ensinar passo a passo. Primeiramente, eu vou clicar em inserir e eu vou estar atribuindo a macro que eu estarei criando a uma forma. Lembre-se que você pode estar atribuindo a uma caixa de texto, você pode estar utilizando uma imagem e você pode estar utilizando um botão. Eu tenho predileção em utilizar formas. Então, observe que eu vou na guia ilustrações, eu vou estar clicando em formas e eu vou escolher qualquer uma dessas formas. No meu caso, eu vou selecionar o retângulo de cantos arredondados. Vou clicar sobre ele e vou contornar a nossa planilha. Ao fazer isso, observe que eu vou clicar sobre ele e vou clicar na opção atribuir macro. Observe que nesse momento eu não tenho nenhuma macro nesse arquivo. Vou clicar em novo e vamos estar criando uma macro do zero. Observe que ao fazer isso, já é inserido um módulo para a gente, ó, esse módulo 1. Vou fechar a janelinha do Project e vou estar expandindo aqui a nossa janelinha. Então, primeiramente, o que eu estarei fazendo? Eu vou trabalhar com duas planilhas e eu vou precisar ter valores para variáveis de uma planilha e variáveis de uma outra planilha. Para quê? Para que eu saiba as linhas de uma planilha e para que eu saiba as linhas de uma outra planilha. Na prática, vai ficar bem fácil, ó. Observe, ó, vou declarar uma primeira variável chamada linha e vou classificá-la do tipo integer, do tipo inteira. Para que eu declare uma segunda variável na mesma linha, eu acrescento essa vírgula. A minha segunda variável, dessa forma eu não preciso colocar o dim. Eu vou chamar essa segunda variável de lim e também declararei do tipo integer. Então eu tenho duas variáveis. Uma eu vou precisar para incrementar as linhas de uma planilha e a outra eu vou precisar para incrementar as linhas de uma outra planilha. Observe que eu vou pegar a nossa variável linha e vou atribuir o valor de 2 a ela. Que valor é esse? Ó? Se observarmos na minha planilha, onde eu vou estar consultando os dados, a minha primeira linha é o cabeçalho. Então, por isso que eu vou dizer que a minha variável linha vai assumir o valor de 2. Então, vou pegar os dados a partir da minha segunda linha e diante. Então, por isso, a nossa variável linha parte de 2. E agora eu vou pegar a variável lim e também estarei atribuindo o valor a ela. E agora muita atenção, eu vou trabalhar com o codename. Lembre-se que o codename é o nome de batismo das planilhas. E o que seria isso? Ó? Vou clicar em exibir, Project Explorer. Vejamos que eu tenho duas planilhas, ó, a banco dados e a planilha busca. Esses nomes entre parênteses são aqueles nomes que as pessoas alteram em suas planilhas. E esses nomes fora dos parênteses são os nomes que eu vou manipular via código. Pode até ser meio confuso, ó, até porque eu tenho plan 3 e eu tenho a planilha 3. Mas muita atenção, ó, o que eu estarei fazendo? Ó? Observe que vou clicar nesse do Excel, eu tenho banco de dados, eu tenho uma planilha chamada busca. Eu posso pegar esses dois nomes e colocar nos meus códigos, vai funcionar da mesma forma. No entanto, se alguém alterar esses nomes, os códigos pararão de funcionar. Então, prevendo isso, vamos trabalhar com codenames, com o nome de batismo dos meus objetos. Então, muita atenção aqui, ó. Eu vou estar querendo pegar as linhas de quem? Eu vou querer pegar, nesse momento, as linhas da minha planilha 3, que é a planilha onde eu vou estar retornando os dados. Eu estarei informando planilha 3, que é o meu codename, ponto. Observe que eu vou utilizar o range, que é o nosso intervalo. Entre parênteses, entre aspas duplas, ele vai pedir o intervalo a qual eu vou estar utilizando como parâmetro.
Observe que eu vou utilizar a minha coluna A como parâmetro e vou concatenar com o meu rows.count. Para que você entenda, eu estou utilizando a coluna A como parâmetro. O rows é linhas e o count contagem. Então, estou contando as linhas de quem? Da minha coluna A. Eu estou contando as linhas da minha coluna A, da minha planilha buscar, que é a nossa planilha 3. Perfeito? Até aí, ok? E o que eu estarei fazendo? Eu quero saber quantidade de linhas, até porque eu vou estar retornando a primeira informação, possivelmente para a minha linha de número 3. A próxima informação que eu encontrar, eu não vou querer sobrescrever, eu vou querer retornar para uma próxima linha. Então, dessa forma, eu vou estar fazendo uma contagem da quantidade de linhas que há nessa planilha. Então, voltando ao nosso código, .end, abre o meu parênteses, vou utilizar aqui o XLOOP, ele faz com que essa contagem comece de baixo para cima. Fecho o meu parênteses, .row e o mais um. Esse mais um é o segredo, ó. Se eu não colocar esse mais um, o que é que vai acontecer? Com esse comando, eu conto a quantidade de linhas da minha planilha 3. No entanto, ao colocar o mais um, eu estou dizendo para o VBA que eu tenho uma linha a mais. E essa linha a mais é a linha que sempre vai receber os dados da minha próxima consulta. Então, ao fazer dessa forma, eu não vou sobrescrever as minhas linhas da planilha que eu vou estar retornando os dados. Como eu havia dito, fica muito mais fácil quando estivermos executando. Mas é importante que você entenda tudo que está sendo feito até aqui. Vou utilizar o which, que quer dizer com, e vou estar informando quem? A minha plan 3. A plan a qual eu vou estar buscando os dados. Vou utilizar a estrutura do until, faça até quando, .cells. Eu estou acessando as propriedades da minha plan 3. Abre meu parênteses. Observe que eu vou utilizar a nossa variável que parte 2, vírgula, qual é a coluna que eu estou querendo consultar os dados? Eu vou querer consultar os dados da minha quarta coluna, a minha coluna D. Então, sabendo disso, vou informar aqui o número 4, ó, e fecho meu parênteses. Eu vou estar verificando se é igual aspas duplas. Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer uma varredura até encontrar uma célula vazia. Encontrou, ele para de procurar. Ainda não encontrou a célula vazia, tudo que estiver nesse meio caminho, ele vai comparar. Se for igual ao que eu estou buscando, ele vai retornar para a minha planilha 3. E o que eu vou estar procurando? Ó, if, vou fazer uma verificação para verificar o que eu estou procurando e comparar com essa informação dessa coluna. Ó. .cells, abre meu parênteses, a minha variável linha, vírgula, na minha coluna 4. Comparando a informação que estiver na minha quarta coluna da minha variável linha. A linha pode ser 2, 3 e em diante. A partir da minha segunda linha, eu vou estar comparando essas informações da minha quarta coluna. E eu vou estar verificando se ela é igual a quê? Se ela é igual a minha planilha 3.range, abre o meu parênteses, e eu vou estar informando a célula a qual eu estou digitando o valor a ser buscado. Eu estou digitando esse valor aonde? Ó? Eu estou digitando esse valor nessa célula mesclada. Embora ela seja mesclada, o que interessa para mim sempre é a primeira célula dessa mescla. Se observarmos na minha caixa de nome, me diz que é D1. Então eu vou estar informando entre aspas duplas a célula D1. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E vou utilizar aqui os cells. E vou utilizar agora o nosso T. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma informação da minha célula D1 e estou comparando linha por linha da minha planilha 3, da minha quarta coluna. Ao encontrar essa informação, aí o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar as informações da minha plan 3 e retornar para a minha planilha busca. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Observe que eu vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V. E vou estar utilizando a propriedade cells, abre meu parênteses, e agora vai entrar quem? A variável lim, a variável que eu utilizo para saber a quantidade de linhas da minha planilha que vai receber os dados. Vírgula, eu quero pegar esses dados e começar a armazenar parte de qual coluna? Da primeira coluna. Então eu vou formar aqui o número 1. Vou fechar a janela do project só para a gente ganhar espaço, ó. E fecho o meu parênteses. E o que é que eu vou estar atribuindo a ele? Igual o meu .cells, abre o meu parênteses da nossa variável linha, vírgula 1. Isso quer dizer o quê? Que eu estou pegando as informações a partir da minha segunda linha, da minha primeira coluna, da planilha a qual contém a minha base de dados. Estou retornando para quem? Para a minha variável lim, que vai valer a quantidade de linhas preenchidas da minha primeira coluna. Primeiramente, vamos só fazer um teste. Se você entender o que eu vou fazer até aqui, vai ficar muito mais fácil a gente replicar para a segunda, terceira, quarta, quinta coluna em diante. Ó. E para que possamos testar, eu vou fechar a estrutura if com end if, e eu vou precisar incrementar a minha variável linha igual a ela própria, mais um. Senão, eu vou ficar preso no loop infinito. Eu nunca vou passar da minha segunda linha. Observe que eu vou fechar a estrutura do until com o nosso loop
E também tenho que fechar a estrutura which com end which. Dessa forma, creio eu que dá para testarmos. Como eu havia dito, se você entender o que eu vou fazer aqui, vai ficar super fácil você entender o que eu farei para as demais colunas. Vou clicar nesse símbolo do Excel, voltei à planilha, observe que na minha guia chamada Banco de Dados, eu tenho uma coluna onde contém os nomes a qual eu vou estar pesquisando. Observe que contém um nome chamado Jorge. Aqui na minha planilha, observe que eu vou estar digitando Jorge. Ao clicar nesse botãozinho, observe que ele me retornou o número 7. Isso quer dizer o quê? Que possivelmente ele já encontrou essa informação. Ó. Se eu for na minha guia Banco de Dados, observe que o 7 pertence aqui ao Jorge. Ou seja, ele encontrou o Jorge e já me retornou esse número 7. Aí já é um bom sinal. Ó. Vou clicar em Visual Basic e voltamos à nossa planilha. Entendeu a lógica? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma informação e comparando linha por linha da minha planilha chamada Banco de Dados. Pegando a informação e comparando com a sua quarta coluna. Ao encontrar, ele retorna para essa planilha. Já acabou o vídeo? Ainda não, porque há muita coisa para aprendermos passo a passo. Observe que eu vou replicar mais 9 vezes, porque eu vou querer retornar 10 colunas. Então eu vou pegar esse comando, vou dar um Ctrl C e vou estar replicando. E o meu trabalho será apenas estar depois mudando o número da coluna. Ó. Então vamos alterar para a coluna 2, aqui para a coluna 3, a minha quarta, quinta, a minha sexta, sétima, oitava, a nona e a 10ª coluna. Aqui eu poderia ter quantas colunas eu quisesse. Lembre-se que o que está antes do sinal de igualdade é quem está recebendo as informações. Quem está pós sinal de igualdade é quem está enviando as informações. Então, as informações que serão enviadas da minha primeira, da minha segunda, da minha terceira, da minha quarta, da minha quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª coluna. Lembrando que não é obrigado estar nessa sequência. Então o que eu estarei fazendo? Eu estou pegando as 10 colunas de uma planilha e enviando para 10 colunas de uma outra planilha. Então vamos clicar no símbolo do Excel e vamos fazer novamente o teste. Ó. Vou clicar nesse botãozinho, observe que ele já encontrou a informação. Se observarmos, ele já inseriu essa informação aonde? Ó? Já inseriu abaixo da minha última linha preenchida. Ó. Porque o que interessa para mim é a coluna como critério. Eu tenho uma célula preenchida após esse cabeçalho. Então o que ele fez? Ele já lançou essa informação abaixo dessa, ó, sem sobrescrever. Então vamos imaginar, por exemplo, que o Jorge pudesse ter mais de uma vez na minha planilha a qual eu vou estar buscando as informações. Vamos ver o que acontece. Ó. Vamos digitar aqui, por exemplo, ó, Jorge. E vamos imaginar se eu tivesse o Jorge mais de uma vez, o que é que iria acontecer. Ó. Vamos apagar esses dados. E vou clicar nesse botãozinho, observe que trouxe o Jorge apenas uma única vez. Se eu clicar de novo, observe que agora buscou o Jorge pela segunda vez, sendo que eu tive que clicar 2 vezes. Se eu quisesse que trouxesse essa informação, quantas vezes tivesse na minha base de dados, o que eu devo fazer? Ó? Possivelmente, eu vou pegar essa minha variável lim e vou dizer que ela é igual a própria mais 1. Porque o que está acontecendo para que você entenda? Aparentemente, creio eu que ele está sobrescrevendo. Então vamos fazer um teste. Ó. Vou clicar nesse do Excel, observe que eu vou clicar novamente nesse botão e observe que agora sim trouxe o Jorge 2 vezes. Mas para responder a dúvida do nosso amigo, ele não vai colocar dados repetidos nessa coluna, terão dados únicos. Então aqui é apenas para que você entenda, caso você tenha dados repetidos e também queira os retornar. Então para retornar, observe que eu peguei a minha variável lim, incrementei ela para quê? Para que eu pudesse lançar a próxima informação na próxima linha. Se eu não fizer isso, independente de quantos dados eu tenha repetido, ele sempre vai sobrescrever a primeira linha que receber os dados. E agora vamos partir para a ideia que nessa coluna não tenha dados repetidos, tenha dados únicos. Então, para que eu não preciso verificar, pois ele encontrar o registro, imagina aí, ele encontrou o Jorge e eu não preciso mais verificar linha por linha, sabendo que eu não tenho mais o Jorge repetido. Então, para que eu não precise ficar verificando depois que ele encontrar o que eu estou procurando, o que eu devo fazer? Ó, eu vou comentar esse comando, aqui foi apenas para você entender como retornar mais de um nome, e vou inserir o exit sub. Dessa forma, eu não vou mais procurar depois que encontrar o primeiro resultado. Ó. Vou clicar no símbolo do Excel e o que você acha que acontecerá? Ó. Observe na minha guia Banco de Dados, eu coloquei aqui nomes repetidos só para que você entenda o raciocínio lógico. Ó. Observe que eu tenho o Jorge com ID 3 e também tenho o Jorge com ID 7. Qual Jorge você acha que será retornado? Ó. Vou clicar em buscar. E observe que ao clicar nesse botãozinho, retornou apenas uma única incidência. Ou seja,
retornou apenas o primeiro resultado encontrado. E essa foi a necessidade do nosso amigo, onde ele vai fazer uma busca e vai trazer o resultado. E ao fazer uma segunda, terceira, quantas buscas for, sempre vai acumular com a busca anterior. Então o que seria isso na prática? Observe que eu já tenho aqui o Jorge. Então vamos imaginar que eu vou fazer uma segunda busca agora com outro nome. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Lucas. Se observarmos, o Lucas está maiúsculo. Então se eu vim aqui digitar Lucas minúsculo e clicar nesse botãozinho, ele não encontrou. Por quê? Porque ele faz diferenciação. Para evitarmos isso, vou clicar aqui em Visual Basic e observe que eu vou fazer uma conversão. Eu vou converter o que está na minha planilha e vou estar convertendo o que eu vou estar buscando. Então observe que eu vou utilizar o case. Eu estou convertendo tudo para maiúsculo, o que está nesse intervalo. E vou estar convertendo tudo para maiúsculo, o que está nesse outro intervalo. Fecho o meu parênteses. Então, ao clicar nesse símbolo do Excel, vamos fazer o mesmo teste. Ao clicar nesse botãozinho, observe que agora sim ele encontrou o Lucas. E é exatamente isso que o nosso amigo precisa. Vamos fazer uma terceira busca. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, o Carlos. Vou digitar aqui Carlos. E ao clicar nesse botãozinho, ele encontrou o Carlos. Ou seja, acumulou a primeira, segunda e terceira pesquisa. E aí, ele vai estar imprimindo os seus dados. Eu espero que você possa ter gostado do que aprendeu na aula de hoje, respondendo a dúvida de nossos inscritos. Se gostou, deixa aquele gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreve em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho um pedido a fazer a você que já conhece o nosso trabalho. Eu peço a você que também se inscreva no canal William Oliveira. Canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Eu conto com a sua inscrição. Corre lá para o vídeo do nosso amigo William Oliveira e comenta lá que chegou através do nosso canal Programador Excel VBA.